Você está pensando em construir um imóvel? Já começou a olhar qual sistema construtivo você vai utilizar? Nunca parou para pensar nisso? Conhece o sistema de steel frame, ou seja, baseado em estrutura metálica? Então acompanhe a entrevista de hoje com o Percy Putz, de Itu, no interior de São Paulo, porque ele construiu uma casa belíssima, toda baseada em construção industrializada. Você não perde por esperar. A entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de bater um papo com o Percy Putz, da cidade de Itu, no interior de São Paulo, que vai contar um pouquinho para a gente de uma construção bem pouco convencional que ele fez e que ficou belíssima na cidade. Percy, obrigado por ceder o seu tempo para estar conversando com a gente aqui no canal. E eu já queria saber de você, como é que você foi parar na cidade de Itu? Como é que você chegou aí nesse terreno de condomínio? É, é curioso. Eu, certa vez, há uns 10 anos atrás, fui convidado a vir passar um Réveillon aqui na casa dos sogros da minha neta. E depois aumentou a minha amizade com eles. Então, cada 2, 3 anos, vinha para cá, ficava aqui uns dias. E tem uma facilidade. Eu tenho fazenda em Araçatuba, então queira ou não, é 75 quilômetros a menos do que São Paulo. E achei bastante simpático. Eu estava sempre querendo sair de São Paulo, morar na fazenda é muito difícil, porque a família fica muito longe. E tu, hoje, você pode ir pela Castelo, é um pulo. Talvez é mais fácil ver aí tudo que no centro da cidade de São Paulo. É E verdade. assim, e assim, primeiro eu tentei comprar uma casa pronta, porque eu jamais podia imaginar de ter que entrar numa obra. Como eu não encontrei nada que fosse contento do meu gosto, porque uma das coisas com a minha idade, eu insistia que que a casa tinha que ser plana, um terreno plano, ou relativamente plano, e uma construção rápida. E com E isso comprei um. foi aí que você se deparou com esse sistema do steel Exato, frame, da é, estrutura metálica. Como é que foi? Você é, já conhecia antes ou foi a partir da é, necessidade dessa obra? bom, bom, na realidade, eu quando iniciei minha vida profissional, fui morar nos Estados Unidos. E lá, naquela época, já se fazia, só que em vez de steel frame, era de madeira, que hoje também ainda se faz muito, né? Mas a estrutura, o sistema já é desenvolvido nos Estados Unidos há mais de 50, 60 anos. E hoje os sistemas com a computarização, com a informática, o sistema é que nem um jogo de Lego. Quer dizer, o computador já estrutura todas as partes da estrutura. Isso combinado com a parte elétrica e hidráulica, porque naturalmente precisa ter as passagens entre a estrutura metálica, precisa ter as passagens dos cabos, dos fios e do encanamento. Isso tudo hoje no sistema da informática, o computador já calcula e o projeto já sai pronto É e tudo vai para uma máquina. industrializado, Percy? É essa a lógica? Você tem um alicerce de concreto armado e aí você tem todo o esqueleto de metal na medida exata, né? Fabricado na medida exata, e o fechamento depois com as paredes, é isso? Isso é, ou seja, se faz apenas um piso, o radier, né, onde já tem os tubos de esgoto fundidos para poder, e a elétrica para poder chegar no, nos lugares certos. E a estrutura, então, vem e é parafusada na base do radier, que é uma base de concreto,
de 10 centímetros de toda a área a ser construída e levantada a estrutura em cima dessa base. E, veja, Na tua avaliação, o que foi preponderante para você optar por esse sistema construtivo? bom, eu no princípio, imaginando, vendo as construções dos Estados Unidos, imaginava que até fosse mais barato, mas não é. Os preços são quase que iguais, mas tem uma série de vantagens. A principal é a rapidez. A rapidez consiste no seguinte: eu, depois que tive o projeto aprovado na prefeitura, e a base de sustentação, que é o radier, que é a base de concreto de todo o piso, com isso pronto, em julho, chegou aqui duas carretas com toda essa estrutura desmontada. E começaram a montagem no dia 20 de julho, a descarregar o caminhão. E a montagem mesmo, que o pessoal chegou aqui, é dia 23 de julho. Em 40 dias, a parte metálica da estrutura estava toda montada. Quando você diz parte metálica, você está falando o esqueleto inteiro, até o telhado, né? O esqueleto inteiro, até as colunas de telhado, tudo pronto. Os batentes de porta, toda a estrutura aonde vai ser montada. Por dentro, eles colocam uma placa de lã de rocha para isolar, por dentro vai uma placa de gesso, para o lado de fora ainda vem para sustentar a isolação, tem um madeirite, e aí em cima é montado as placas cimentícias, que é uma placa como antigamente tinha a Eternit, né? Que é uma placa de cimento de mais ou menos 6 milímetros. Então, ela é parafusada na estrutura. Quer dizer, não se usa, tirando, obviamente, o radier, depois dele não se usa cimento e concreto no restante da obra. Nada. Eu não tive nenhuma betoneira, não tive nenhum saco de cimento, né? A não ser quando veio para a colocação do piso e de um acabamento final de alguma coisa lateral, e na piscina, naturalmente. Mas na casa mesmo, não, só se usou um pouco de massa para colar os revestimentos de parede. Lógico, lógico, lógico. É, Só para quem está assistindo entender melhor, nós estamos é, falando de um terreno de que metragem, Percy? de 1.200 metros quadrados. 1.200 metros, pelo que você falou, é um terreno plano, né? E nesse terreno, essa obra, ela significa o que são duas construções interligadas, é isso? Dois Então, é até uma exigência do condomínio que a construção seja toda interligada. Mas eu queria uma área separada, porque, sabe, numa casa, eu fiz um quarto a mais para, se um dia eu precisar de uma atendente. Então, eu tenho um apartamento na frente e o meu quarto grande atrás, e a sala, combinada com a cozinha, a lavanderia e uma garagem. E para trás, o jardim e a piscina, eu tenho duas suítes completas, que é para hospedar os meus filhos, netos, e hoje já bisnetos, e toda a família nas épocas de, de fazer até uma rotação de visitantes aqui. muito Então, legal. essa E foi foi a. você que projetou, foi você que desenhou É, esse imóvel ou isso foi por um profissional? não, para citar, eu, quando trabalhei nos Estados Unidos, uma dos trabalhos que eu fiz, eu tinha estudado química, mas eu fui desenhista mecânico. Mas porque eu tive uma indústria que me exigia
entre os desenhos para os moldes e tudo mais. Então, eu tinha já o conhecimento de desenho. Eu já tinha feito uma grande reforma, quase que uma casa nova em São Paulo, há 40 anos atrás. E depois a minha própria indústria, fui eu que também projetei o prédio e tudo. Então, sempre mexi na fazenda, construí a casa da fazenda. E aqui, naturalmente, eu precisava de uma ajuda, vamos chamar arquitetônica, ou a estrutura, para não fazer uma coisa sem que a gente não tenha a ética de um projetista, ou que uma arquiteta é treinada para isso. Então, eu tenho duas netas que são arquitetas, que discuti com elas cada vez, primeiro juntos e depois separadas, para não dar muita discussão, e consegui umas ideias de cada uma, e dei para finalizar a minha neta mais velha, a Carol, que me fez a adaptação final. Aí depois eu precisei contratar um engenheiro para fazer a entrada na prefeitura e aprovação aqui no condomínio. Então, para isso, eu contratei um engenheiro que ele mesmo é que depois fez a administração da obra. Isso é uma exigência legal, ter um engenheiro responsável da obra. Caso contrário, no sistema de estrutura com quem você compra uma estrutura metálica, um steel frame, normalmente não tem nenhuma necessidade de engenheiro, porque todo o projeto é analisado, trabalhado e calculado para suportar todo tipo de... Como, por exemplo, já quando você vai contratar uma empresa de steel frame, eu escolhi duas na época e acabei fechando com uma de Santa Catarina, que é o Mundo Steel. O Mundo Steel me fez todas essas perguntas. Você vai ter que tipo de telhado? Você vai usar uma telha de cerâmica, uma telha de brasilite, uma telha de alumínio, uma telha sanduíche de alumínio com isolação, que foi o que eu optei. Vai pôr aquecimento solar? Falei, não, eu vou pôr uma usina voltaica. Eu tenho uma usina voltaica de 10 quilowatts, e então me dá o suficiente para fazer o aquecimento da piscina, do ar-condicionado em todos os quartos, inclusive a sala. Agora, eu queria voltar nesse ponto que você falou da empresa. Porque você sabe, né, Percy, não é um tipo, apesar de ser muito conhecido fora do Brasil e até antigo em alguns países, não é um tipo de construção convencional aqui no Brasil. Como é que foi para você a pesquisa das empresas? Foi fácil? Foi complicado? Como é que foi isso? Não é fácil. Foi até curioso, que eu pensei que tivesse muito mais opções. Eu vi na praia de São Sebastião, próximo, algumas casas sendo feitas com steel frame. Então, depois vi outras construções aqui nesse condomínio, onde eu já tinha comprado o terreno, estava começando a buscar as obras existentes e encontrei duas obras aqui, uma já em fase final de acabamento e a outra numa parte inicial. Eu fui visitá-los, foi até com esse engenheiro e ficou mais fácil contratar essa empresa de Santa Catarina, porque ela estava abrindo uma filial aqui em Sorocaba para atender a região, né, para atender justamente projetos residenciais. E com isso, você veja assim, em julho ou em junho, eu estava fazendo o piso, ou a fundação, vamos chamar, que é o chamado radier. Eu passei o Réveillon aqui na casa. Nossa, muito rápido, muito rápido. É, E foi difícil administrar a obra ou por ser uma construção industrializada, ela vai por si só? Não, ela vai por si só, ou seja, eles têm um livro, né, os montadores recebem o livro, vai dando toda a explicação, e em paralelo tem o livro só para a parte elétrica, o livro só para a hidráulica, e já entra os eletricistas, o encanador,
enquanto vão levantando a estrutura, já vai puxando os conduítes e o encanamento, né? É uma coisa combinada. E foi muito bem feito, e eu vejo que requer muito mais obras desse tipo. A gente nota que eles todos ainda estão gaguejando, como a gente se fala, quer dizer, ainda tem tropeço, porque não é uma coisa tão comum como lá fora. Lógico, lógico. E, E essa empresa que você contratou, essa de é, Santa Catarina, a contratação, o contrato que você fez é da obra pronta? Ou só a estrutura? E aí não, você teve que contratar não, outra? Como é que foi isso? eu fiz um contrato com eles, inclusive da mão de obra, de montagem, encanamento, elétrica, revestimento e pintura. Quer dizer, Me tudo. entregaram a casa pronta. E assim me entregaram a casa em dezembro. E aí, naturalmente, teve sempre muitas faltas. Tive que quebrar alguma coisa, o piso não estava bem de acordo dos banheiros, de um banheiro. Tinha um problema, eu pus uma exigência no projeto, que foi um erro de desenho, que a casa tivesse portas. Isso é um detalhe a toda pessoa que vai construir hoje observar que os projetistas, os arquitetos ainda pensam que uma porta de banheiro pode ter 80, não precisa ter 80, 60 centímetros ou 70. E eu penso que algum dia eu posso ficar necessitado de uma cadeira de rodas, eu ou minha esposa, e eu É o exigi básico da a acessibilidade, né? casa, que a casa não tivesse nenhum degrau, e não tem. Eu posso andar de cadeira de rodas pela casa toda, se um dia precisar, e todas as portas, inclusive dos banheiros, ter 80 centímetros de largura. Então, aí, depois de me entregar, se já está com a casa, eu tive que quebrar, trocar a porta de 3 banheiros, porque os banheiros lá de fora, da piscina e das suítes lá fora, eles tinham feito com 60 centímetros. E falaram, não, você está gastando dinheiro à toa. Eu falei, não, mas quem disse que minha visita que veio entrar no meu jardim ou tal, não vai usar o lavabo da piscina? Só terá. Então, isso são detalhes que ainda falta na nossa conhecimento. Aí não é só de estrutura metálica, qualquer obra, observar isso. Claro. E olha, eu tenho sido entusiasta, minha esposa também, porque uma das coisas que ela diz, a casa tem boa acústica, ela ouve televisão na sala e eu estou dormindo, não ouço nada, ou vice-versa. Ah, pode ligar um liquidificador na cozinha, eu tenho triturador na pia, e nos quartos você não ouve nada, é bem isolado. Agora, nesses dias bem quentes, ainda ontem à tarde eu observei isso, eu entro na minha lavanderia ou num banheiro que não tem ar-condicionado, e é relativamente fresco, ou seja, a isolação, além de o meu telhado ser um telhado duplo de isolação, mas independente disso, todo o forro por trás, de cima do forro, tem uma isolação de lã de rocha. E a entrevista com o Percy está tão legal que a gente vai ter que fazer uma pausa aqui e voltar na semana que vem, focando nos acabamentos dessa belíssima casa que ele construiu em Itu. E você que está aí assistindo, se por acaso está curtindo a entrevista, dá um like, se inscreva no canal e o Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá!